Paz do Senhor para a igreja. Amém. Eu louvo ao Senhor por esta oportunidade. Quero agradecer desde já ao pastor Reinaldo pela confiança, pela oportunidade que ele concedeu a mim, a nós nessa noite, né? De adorar, de bendizer o nome do Senhor. Fica até difícil, né? Eu estava brincando com a Adriele, pregar depois do irmão Giovanni, que trouxe uma saudação. A Adriele estava ansiosa, pastor, pela oportunidade. Estava ali, se me chamar eu vou. Então tá próxima, é ela. Em nome de Jesus. Vamos. Enquanto isso, você abre a tua Bíblia no tema dessa noite. Vamos louvar. Santo. Louva comigo. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. Naragachore mandaragasu, Narabassu de candaraga, Rabachore candaraga. O Espírito Santo de Deus, ele paira sobre a sobre a nave da igreja, porque ele é santo, porque ele é poderoso, porque ele é Deus, porque ele é soberano, porque ele é grande, porque ele é majestoso, e outro igual a ele não há. Digno de louvor, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Oh glória, digno de louvor. Amém. Atos capítulo 1, versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Podei vos assentar em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus ministrou algumas coisas no meu coração. Eu fui estudar, eu fui buscar algumas coisas. Eu quero não enfadar os irmãos, mas eu quero que a gente continue nessa mesma conexão, porque eu sinto a presença do Senhor. Desde quando eu estava me arrumando para vir para cá, as minhas pernas, elas começaram a bater uma na outra, e não era nervosismo, eu sabia que era algo diferente. Quando eu estava sentada ali, eu comecei a sentir algo adormecer as minhas mãos. E não é nada de AVC, aleluias. Eu sentia, cada um tem um jeito de sentir Deus, irmão. Cada um tem uma forma de sentir e entende o mover do Espírito Santo.
O tema é enchei-vos do Espírito. Nesta noite eu quero te perguntar para nós estamos cheios do Espírito? Ou nós estamos cheios de quê? Tem gente muito cheio de muitas coisas, mas não estão cheios do Espírito. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele só não contém um corpo. Ele é uma pessoa, mas não contém um corpo, porque o corpo só Jesus contém. E nós somos membros do corpo de Cristo. O Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele é santo, ele é poderoso, ele também é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. É muito sério você lidar com o Espírito Santo. Porque nós podemos ser perdoados de muitas coisas, mas se nós blasfemarmos contra o Espírito Santo de Deus, a Bíblia nos fala que não há perdão. O que é você blasfemar? É você atribuir a obra do Espírito Santo, atribuí-lo a demônios, ações malignas de Satanás. Então devemos ter muito cuidado em abrir a nossa boca para falar algo relacionado ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele contém vontade. Ele, em 1 Coríntios capítulo 12, ele exerce vontade sobre dons espirituais. Ele dá dons para a igreja. Ele distribui dons para quem ele quer dar. Para cada um, ele dá. Se você quiser receber, você tem que pedir, você tem que buscar. E a vontade do Espírito Santo vai ser feita na sua vida. Ele contém vontade. Ele contém sentimentos. Efésios 4, versículo 30, diz que não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque ele está selado para o dia da redenção. Às vezes nós entristecemos o Espírito Santo de Deus com os nossos atos, com as nossas práticas pecaminosas, que nos tira do alinhamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus também, ele tem ciúmes. Em Tiago 4, versículo 5, diz que o Espírito Santo que habita em nós, ele tem ciúme de nós. Ele tem zelo por nós. Ele tem cuidado por nós. O Espírito Santo, ele também fala, ele diz, ele fala ao anjo da igreja, ele fala à igreja. Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, ele fala às 7 igrejas da Ásia. Ele, no final de cada texto, ali no contexto, ele diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz, ou fala à igreja. O Espírito Santo, ele fala com a igreja. Ele fala com o anjo da igreja. Ele fala conosco. Devemos estar aptos para ouvir a tua voz, compreender a tua voz e aplicar aquilo que ele nos direciona. O Espírito Santo também, ele intercede por nós. Romanos 8, versículo 26 diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. Naquele momento que nós não sabemos orar, quando estamos dentro do quarto, quando nós estamos clamando ao Senhor e só as lágrimas rolam e você não sabe como expressar os seus sentimentos, de tanta dor, de tanta luta, de tanta aflição, você já não tem mais palavras para dizer, você só chora, e muitas das vezes nem lágrimas mais saem, mas o Espírito Santo sabe o que está dentro do nosso coração, ele conhece os nossos pensamentos, ele leva ao Pai a nossa dor, a nossa oração, como gemidos inexprimíveis diante de Deus. Ele é um intercessor. O Espírito Santo de Deus também, ele capacita. Em João 4, versículo 26, diz que ele ensina. O Espírito Santo de Deus, ele nos ensina. Por isso é muito importante que a gente senta também para aprender. Porque estamos vivendo uma época que muitos querem pregar, muitos querem ensinar, muitos querem ser, mas poucos querem sentar. Sentar para uma palestra, sentar para um estudo da escola dominical, sentar numa pregação, sentar em uma reunião, sentar em um momento com o líder. O Espírito Santo, ele usa de várias formas para nos ensinar. Devemos estar apto, disponível ao ensinamento do Espírito Santo.
E Ele também nos faz lembrar de suas palavras. Não tem como nós lembrarmos da palavra do Senhor se nós não lermos, se nós não meditarmos, não buscarmos e não procurar aplicar a palavra. Ele não vai nos fazer lembrar daquilo que nós não estudamos, daquilo que nós nos buscamos. É a mesma coisa de uma pessoa que faz uma faculdade. Ele não estuda direito, ele não procura estudar para a prova, e quando chega na prova, ele fica desorientado, não consegue se lembrar, porque ele não estudou, ele não aplicou, ele não se dedicou. Então o Espírito Santo só vai nos fazer lembrar daquilo que nós sentamos para aprender. Aleluias. Entendemos até aqui? Pois bem, já sabemos um pouco sobre o Espírito Santo. Jesus, depois que ele morre, ele ressuscita ao terceiro dia, e ele fica por 40 dias junto com os seus discípulos, trazendo algumas direções, alguns ensinamentos, dando algumas direções finais para os seus discípulos. E perto dele ser elevado aos céus, de ser ascensão aos céus, de voltar para o lugar do seu habitar. Em Lucas capítulo 24, do versículo 49, ele vai dar uma ordem para os seus discípulos. Ele vai dizer assim: ficai, porém, ficai. Nós estamos vivendo eu vou ler por partes, nós estamos vivendo um tempo, e que se nós não vigiarmos, nós também somos assim, em que nós não estamos querendo primeiro ficar. Jesus disse para os seus discípulos: ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ficar. É necessário que nós aprendemos ficar. Não em qualquer lugar. Ficar no lugar da ordem. Ficar em Jerusalém. Tem muita gente indo, quando na verdade era para primeiro ficar. Tem muita gente indo, quando na verdade é para ficar. Ainda não é necessário que vá. Primeiro é necessário que fique. Porque precisa aprender, porque precisa ser estruturado, porque precisa primeiro ouvir as direções do Espírito Santo, primeiro receber poder, primeiro viver o extraordinário com Deus, aprender do Senhor para poder ir. Por isso que muitos estão indo e estão voltando, porque primeiro não aprenderam a ficar. Mas não é ficar em qualquer lugar, é ficar em Jerusalém, porque Jerusalém é o lugar onde vai cumprir a promessa. Qual promessa é essa? Até que do alto. Esse aqui está o problema. Muitos não querem ficar até que. Porque até que vai depender. Pode ser 1 dia, 2 dias, 10 dias. Pode ser muito tempo. E às vezes nós não estamos disponíveis ficar até que o Senhor nos responda. Ficar até que a oração seja respondida. Ficar até que nós sejamos abençoados. Ficar até que a porta se abra. Ficar até que a cura venha. E aí nós já queremos ir. Mas a ordem é ficar. Quando Jesus ele dá ordem para ficar, aproximadamente 500 ficam. Aproximadamente. Mas o que é interessante, que no Atos capítulo 2, quando a promessa ela vai se cumprir, estão ali os discípulos, estão ali algumas mulheres, estão ali algumas pessoas orando em um só propósito, orando em uma só união, orando, louvando, buscando constantemente, até quando Jesus quisesse enviar, até quando o Espírito Santo viesse, até que 500 receberam, 500 foram para ficar. Mas no capítulo 2 de Atos, aproximadamente 120 permaneceram. Nem todos vão ficar, irmã Franciele. Nem todos vão aguentar ficar até que do alto venha. Porque não é da esquerda, não é da direita, não é da esquerda, não é atrás, não é à frente, é do alto. E muitos não ficam, muitos não permanecem, porque não estão esperando do alto. Estão esperando do líder, estão esperando do irmão, da irmã.
estão esperando da sociedade, estão esperando da política, estão esperando de onde não vem. Mas aqui a ordem é: ficai em Jerusalém, até que do alto, sejai-vos revestido de poder. O poder não vem da esquerda, o poder não vem da direita, ele não é uma força cósmica, ele vem do alto, ele vem de Deus. Aleluia! Atos capítulo 2 diz que, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente, todos concordando em um mesmo propósito. E aí, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Todos os que estavam ficando em Jerusalém, todos os que permaneceram no cenáculo em obediência e esperando do alto, a Bíblia diz que todos eles foram cheios do poder de Deus. E os que foram embora, eu não sei. Até hoje eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que aquele que ficou recebeu. Quem ficou recebeu. E ficou e recebeu poder. Poder para quê? Poder para colocar dentro da caixinha e dizer: eu sou poderoso, eu sou grande, eu sou tal, eu sou o pregador, eu oro e Deus faz. Sim, é Deus, Jesus que faz. Eu faço, eu aconteço. Não, o poder não é para isso. O poder está aqui, está explicando na mesma palavra de Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis poder. Poder para quê? O poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Para quê? Para agora você poder ir. Para você poder ir para Jerusalém, para você poder ir para a Judeia, para você poder ir para a Samaria, e para você poder ir para todos os confins da terra. Primeiro é ficar, primeiro é buscar, primeiro é obedecer, e depois que ser revestido, agora você vai para quê? Ser testemunha, testemunhar Jesus, os feitos dele, na direção e no poder do Espírito Santo. Aí sim. Aí sim. Caminhando para eu terminar. No Novo Testamento, dentro da teologia, existe uma palavra que se chama pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Eu pesquisei algumas coisas e diz que pneuma, no grego, ele significa sopro, vento, espírito de vida e Espírito Santo. A pneuma estava inserida aqui no capítulo 2, quando o poder de Deus, o Espírito Santo, veio sobre os discípulos. Encheu toda a casa, encheu todos, foram batizados. Mas no Antigo ou no Velho Testamento, para expressar o Espírito Santo, a expressão, ela é em hebraico. Para expressar o Espírito Santo, ela é ruach. E ruach, ela está inserida em Gênesis capítulo 1, do seu versículo 2, que está: no princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra, ela sem forma. A terra, ela era sem forma. A terra, ela era vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava, ou movia-se. Ele é aquele que move, aquele que paira sobre a face das águas. O Ruach, o Espírito Santo. E sabe o que é interessante? Que eu fui buscar algumas coisas. Muitos teólogos, muitos pesquisadores tentaram pesquisar e entender o que significa pairar, mover, como definir esta expressão, esse nome, ao Espírito Santo. Porque a terra era sem forma, ela era vazia, havia trevas, não tinha, Deus ele criou.
mas ainda não tinha dado ordem para que nascesse, para que brotasse, para que frutificasse. Porém, ela está vazia, está em trevas, está sem forma, mas na face das águas, sobre as águas, o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, ele está pairando. Ele está pairando ou movendo-se. O Espírito, ele se move. Ele não é parado, estagnado. Ele move-se. Ele paira. Não, ele não para. Ele paira. E pairar, ela é merachef ou rachef, que significa mover-se. Ele move-se. Ele está se movendo sobre a face das águas. Para buscar a expressão mais próxima, a definição mais próxima de mover-se, de pairar-se sobre a face das águas, eles vão encontrar, eles vão pesquisar nas aves que têm os seus filhotes e que colocam os seus ovos. E eles vão encontrar a galinha. Quem aqui já morou em roça, já foi na roça, sabe muito bem o que é tomar uma carreira de galinhas, que está chocando. Principalmente os meninos abençoados. Eu já tomei carreira. A galinha está lá, protegendo e vai lá mexer com quem não é para mexer. Você não sabe o que é ser atleta, o que é correr. A galinha, quando ela faz o seu ninho, ela põe os seus ovos. E ela paira sobre os seus ovos. Ela choca eles. Ali ela está trazendo aquecimento para eles, para os seus ovos. Ela está trazendo proteção. Ela está pairando. E ela está trazendo vida sobre os seus ovos. Ai daquele que se aproxima. Ela protege, ela aquece e ela está gerando vida nos seus ovos. Assim é a definição do Espírito Santo pairando sobre a face das águas. A terra era sem forma ainda, a terra ainda era vazia, a terra ainda estava em trevas sobre a face do abismo. Porém, o Espírito Santo, o Ruach, estava pairando para quê? Ele estava aquecendo, ele estava protegendo, ele estava gerando vida, porque aonde o Espírito Santo de Deus se move, tem vida. Paira como as asas. A galinha, ela toma chuva, mas os seus ovos estão protegidos. Ela toma sol, mas os seus ovos estão protegidos. Meu querido, ai de alguém que for lá mexer com ela, ela corre, ela vai atrás, ela pica, você corre para nunca mais voltar, porque ela não desiste, mas ela protege o seu ninho. É isso que o Espírito Santo estava fazendo, protegendo o que lhe pertencia, porque ele já sabia que dali, do que era sem forma, do que era vazia, do que era trevas, iria ser gerado vida. O Espírito Santo de Deus nunca paira sobre alguém em vão. Ele sempre tem um propósito. O Espírito Santo, ele paira sobre a igreja. Ele paira sobre o anjo da igreja. O Espírito Santo, ele paira sobre os seus e nunca é sem um propósito. Aleluia. Duas lições que o Espírito Santo nos dá. Ele aquece, ele protege e ele gera vida. Ele aquece, ele protege e ele gera vida. O que o Espírito Santo ia achar graça em uma terra criada que estava sem forma, vazia, em trevas? Você acharia graça? Em um lugar escuro, vazio, sem forma, ninguém daria valor. Mas o Espírito Santo de Deus, ele sim, o pairo aqui, ele tem conexão com Deus, ele veio de Deus. Eu estou protegendo, eu estou aquecendo.
Eu estou cuidando, eu estou pairando, eu vou me mover, eu vou proteger esse lugar. Porque eu sei que Deus, Ele vai fazer. E sabe o que Ele faz? No versículo 3, Ele faz. Espírito Santo paira. Deus olha do céu para cima. Se Ele achou graça. Acaisto caramaço. Se Ele viu alguma coisa aqui. Narasto camnácia. Derebe quinécia. Cramanto devácia. Negacho de fesque. Naramando flesque, né, ai. Namachu de candorece. Camando caixeque essia. Neramando flasque nessia. Nashi que ne casta camando o que? Chacamando face. Falava, namamamagaçu. Fichiquiniquim deve estar. Ele diz assim, eu pairo. Deus vai trazer um tempo novo para a igreja do tempo de avivamento. Ele está dizendo assim, eu estou pairando sobre vidas neste lugar. E Ele diz assim para o anjo da igreja, através do que foi falado. Aquilo que tu tem me pedido pelas madrugadas, eu te digo assim, homem, eu estou pairando. Eu estou movendo. Mar que oure que nebe camanacho decai. Ele diz, eu estou trazendo um tempo novo para dentro do círculo de oração. Eu estou trazendo um novo para dentro do círculo de oração. Ele diz assim, eu estou trazendo um tempo novo para dentro do corpo de obreiros. Ele diz assim, eu estou trazendo um tempo novo para a igreja, tempo de avivamento. Porque o ano de 2024 não será da mesma forma, assim disse o Senhor. Eu vou me revelar diferente ao anjo da igreja. Como me revelei aos 7 anjos da igreja da Ásia, assim eu me revelarei a ti. Rabando carabaço de camarracébia. Vou tirar o que não é, vou colocar o que acha que não é, e eu vou fazer aquilo que tu me pediu em segredo, homem. Tu disse dentro do teu coração, em segredo, e em segredo eu vou te revelar. Em segredo, na madrugada, homem, eu vou te revelar aquilo que tu me pediu em segredo. Está vindo um tempo novo aí. Está vindo algo novo aí. Porque eu pairo sobre a tua vida. E a igreja diz amém. O Espírito Santo ainda fala. Aleluia. Pairar. Mover, traz o sentido de observar para criar, para fazer algo. Você acha que você está aqui por quê? Porque um dia o Espírito Santo olhou para você e disse, eu gostei dele, eu gostei dela. Mas muitos olharam e disseram, mas é um cachaceiro, mas é um drogado. Mas o Espírito Santo diz, eu me movo, eu protejo, eu aqueço, deixa comigo. Muitos olharam e disseram, mas não é ninguém essa mulher, quem é ela? Mas o Espírito Santo de Deus achou graça em você. Ele olhou para você, ele te observou e ele está fazendo algo. Versículo 3.
Era trevas, mas pelo fato do Espírito Santo pairar, Deus resolveu falar. E Deus disse: haja luz. E a Bíblia diz que houve luz. Porque aonde o Espírito Santo de Deus paira, aonde o Espírito Santo de Deus se move, as trevas têm que bater em retirada. Porque quando a luz chega, meu querido, o demônio tem que ir embora. Quando a luz chega, Rabandu quebre a sé, a luz está chegando na vida de crente e na vida daqueles que ainda não são aqui. Tinha trevas, mas o Espírito pairava. E aí Deus disse: haja. Ele está pairando ali. Ele achou graça nessa. Tem algo no meio dessa escuridão. Se ele está observando, movendo-se, pairando, ele está observando. Tem algo no meio da escuridão e eu quero ver. Então disse: haja luz. E houve luz. O que era treva, agora tem brilho. O que era treva, agora tem luz. É você, crente. Vivia em trevas, vivia na escuridão, mas ele pairou em você. Ele achou graça em você. Ele trouxe luz. Eu sinto ele aqui. Rabachoremai. Da casto camanda. Ele achou graça. Ele achou graça em você. Em você. Em você. Ninguém viu, mas ele viu. Ninguém gostou, mas ele gostou. Foi abandonado, mas ele te adotou. Você pertence a ele. Oh, glória. Aleluia. Do versículo 11 aí em diante, do versículo 3, a terra era sem forma e ela era vazia, mas o Espírito pairava. Mas o Espírito observava. Você compraria um terreno que você não achasse graça? Você compraria um carro sem beleza? Você compraria um carro sem pneu, sem volante? Foi isso. Era vazia. Era sem formosura. Não tinha separação. Mas ele estava observando, movendo-se. Ele estava protegendo. Aí Deus olha de novo. Não. Tem algo aí. Aí Deus dá uma ordem para a terra. Deus dá uma ordem. Ele faz separação entre água. Ele faz separação entre terra. E agora o que não tinha vida começa a ter vida. Agora o que é vazio começa a frutificar. A terra começou a produzir. Teve planta, teve flores, teve animal, teve peixe, teve Adão, teve Eva, tem você. Na terra que não era nada, ele faz o homem. Da terra que era vazia, ele faz o homem. Ele faz eu e você. Uma terra que não tinha graça. Uma terra vazia. Uma terra sem formosura. Mas o Espírito Santo de Deus achou graça. Pairou sobre a terra. E ela produziu. E daí está eu e você. Terra. Produção das mãos de Deus. O Espírito Santo, ele produz. Por isso que nós não podemos ser improdutivos. Misericórdia, você nos ajuda. Ele produz, ele se movimenta. Ele não é parado, não é estagnado. Ele age, ele faz. Ele fez na vida de Paulo, perseguidor da igreja, matador de crente. Mas um dia Jesus parou o caminho de Damasco de frente para ele. Agora, hoje chega. Se apresentou a ele: eu sou Jesus. Tu
não está perseguindo a igreja, tu está perseguindo a mim. O Espírito Santo achou graça em Paulo que ninguém achou. Você acharia graça em um matador? Você acharia graça em situações por aí? Mas o Espírito Santo olhou para Paulo, que ainda era Saulo, olhou para Paulo e achou graça daquele que era perseguidor. Agora o próprio Senhor vai testemunhar e vai dizer: não, ele não é mais perseguidor, ele não é mais matador, agora ele é vaso escolhido nas minhas mãos. Quando o Espírito Santo acha graça, até o matador, ele passa a ser vaso nas mãos do Senhor, meu querido. O Espírito Santo, ele olhou para Davi. O Espírito Santo de Deus não estava mais com Saul. Saul já estava endemoniadinho. Aí Deus olhou: eu preciso de um rei segundo o meu coração. Viu lá no pasto e viu um menino, pastor de ovelhas. Rei usa espada. Rei, ele usa lança. Rei usa escudo. Rei usa coroa. Rei tem palácio. Davi tinha ovelhas, tinha cajado. Davi tira uma funda. Davi cheirava ovelha, cheirava mato. E não tinha ainda tal liberdade de estar junto com a família. Quando todos estavam reunidos, seus irmãos eram guerreiros, seus irmãos eram valentes. Segundo da lógica humana, Davi nunca seria escolhido. Seria Abinadab, seria Samar, seria Eliabe, seria qualquer um deles. Belos, bonitos, robusto, forte. Mas o Espírito Santo de Deus resolveu pairar lá no pasto, aonde estava Davi. E aí ele fala com Samuel: Samuel, não é nenhum desse, manda chamar aquele que ainda está faltando. Agora Davi vem, se apresenta, humilde, sem saber o que está acontecendo. Samuel diz: ajoelha-se. Davi é ungido, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Agora o pastor de ovelhas passaria a ser um dos maiores reis de Israel que já tinha visto naquela terra, porque o Espírito de Deus pairou sobre ele. Para terminar, o próprio Pedro, pescador de peixes, andava com a espada pronto para se defender. Mas um dia Jesus o chamou: Pedro, você não vai ser pescador mais de peixes, você vai ser pescador de homens. Um simples pescador. O Espírito de Deus resolveu pairar. Jesus viu graça nele. Jesus viu graça nele, Taniele. Aonde ninguém viu, Jesus viu. Talvez ele poderia, pela sociedade, morrer um pescador. Talvez pela sociedade ele deveria ali morrer afogado por ser um pescador. Mas Jesus disse: vem. Pedro deixou tudo, irmão. Deixou a rede cheia de peixe. Será que você deixaria? Será que eu deixaria uma rede cheia de peixes? Ele deixou. Eu vou seguir. Eu vou resolver confiar. Depois de Atos, capítulo 2. Pedro estava ali também orando. Pedro estava ali também buscando. Pedro fazia parte dos 120. Pedro estava ali liderando e trazendo palavra de fortalecimento para todos aqueles permanecerem, ficarem. E a Bíblia diz que todos foram cheios. E Pedro foi cheio. Ele foi cheio de tal forma.
Ele ganhou quase 3.000 almas para Jesus, depois de ser empoderado pelo poder de Deus. Pedro foi totalmente movimentado pelo Espírito Santo, que ele ganhou quase mais 5.000 almas para Jesus. Jesus achou graça em Pedro. O Espírito Santo se apoderou dele. Ele nunca mais foi o mesmo. Ele nunca mais foi o mesmo. Se tornou um líder da igreja. Se tornou o líder daquele povo. Oh, meu querido, é isso que o Espírito Santo de Jesus faz. Aí a gente fica dentro de casa, moribundo, reclamando das promessas que ainda não se cumpriu, da oportunidade que ainda não tivemos. Oh, o Espírito Santo, ele tem o tempo, ele está pairando, ele está gerando, ele está aquecendo para poder gerar vida. É no tempo dele, é ele que faz, é ele que fala, é ele que age. Quando o Espírito Santo se move, a atmosfera, ela fica perfeita, ela fica maravilhosa. A igreja recebe. Quando o Espírito Santo de Deus se move, tem libertação, tem salvação, tem cura, tem milagre, tem restauração, tem salvação, tem perdão. Se coloca de pé. Quando o Espírito Santo de Deus se move, o homem nunca mais é meu mesmo. Quando o Espírito Santo se move, a terra que era vazia, ela frutifica. As trevas dão lugar à luz. O que era sem formosura, de repente tem graça. Quando o Espírito Santo de Deus se move, do pó da terra que não tem nada, ele forma o homem. E aí estamos nós aqui, a igreja, tempo de avivamento, juntamente com aqueles que visitam, juntamente com aqueles que congregam e são membros. Eu e você somos obras da criação também do Espírito Santo. Ele achou graça em nós, ele pairou sobre nós, ele tinha um plano. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam em conjunto para que nós pudéssemos estar aqui. Agradeço a oportunidade. Está sentado